A maioria dos seus dias são iguais: acordar, trabalhar, comer, estudar, se você é uma pessoa que ainda estuda, se entreter um pouco com alguma coisa e dormir. Mas e aqueles 2 ou 3 dias na vida que mudam absolutamente tudo? Um convite inesperado, uma decisão arriscada, um encontro acidental? A verdade é que a sua vida segue uma curva normal, e se você não tomar cuidado, você vai passar anos no meio da distribuição, onde nada extraordinário acontece. Hoje eu vou conversar com você sobre como aumentar as chances de viver esses momentos que são raros, extraordinários e transformadores. Antes de mais nada, eu preciso te explicar o que é a curva normal que eu mencionei no começo do vídeo. Esse é um conceito da estatística e da probabilidade. 68% dos nossos dias são dias medianos. Aqueles dias que no calendário da vida a gente consegue olhar e pensar: esse dia é igual praticamente a esse outro. 27% desses dias acabam sendo dias que são ligeiramente acima dessa média ou abaixo. É aquele dia que você recebe um aumento, aquele dia onde acontece às vezes algo que não é tão positivo como você bater o carro. São eventos que não acontecem o tempo todo, podem ser positivos ou negativos, mas não são necessariamente aqueles eventos capazes de transformar a nossa vida. Apenas 5% dos nossos dias são dias extremos, aqueles que mudam, transformam a nossa vida mesmo. O que é uma transformação, por exemplo? O dia que uma mulher engravida, o dia que uma pessoa recebe uma proposta de emprego para poder sair do país e através dessa proposta de emprego ela muda toda a realidade dela de vida, vai para um lugar e nunca mais volta. Ou até mesmo o dia que você acertou os números da loteria acumulada e deixou de ser uma pessoa pobre ou de classe média e passou a ser uma pessoa rica. Dei exemplos positivos, mas a gente sabe também que tem exemplos negativos, como por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente e tem a mobilidade dela reduzida a partir de então. Ou aquele dia que conversa com o vídeo anterior que eu postei, que a mulher se divorcia do marido e se vê de cara com uma nova realidade. Mas se esses dias são tão raros, G, tem como aumentar a chance deles acontecerem? Você pode me perguntar. Bom, por que a maioria das pessoas fica no meio dessa curva? Primeiro, porque o nosso cérebro prefere a rotina, é o viés da homeostase, é a manutenção da estabilidade e a rejeição da mudança. É aquela conversa que de alguma forma a gente se sabota, mas o cérebro na verdade não está querendo nos sabotar, ele não faz esse juízo de valor. O que ele quer é gastar menos energia possível. Outro motivo é a pressão social que a gente enfrenta para não arriscar, pelo medo do julgamento das pessoas que a gente acaba enfrentando quando a gente vive em sociedade. Então pensem comigo no exemplo de duas pessoas que vivem numa mesma cidade. Uma no automático, trabalho, casa, um certo lazer, mas faz tudo dentro de uma rotina que é bem previsível. E uma outra pessoa que aceita convites aleatórios, vai a eventos sozinha e tenta hobbies novos. Qual dessas duas pessoas que tem mais chances de ser surpreendida pela vida? E qual que é a boa notícia? É que tem como manipular essa curva, tem como fazer ela funcionar de uma maneira viciada a seu favor. E como que a gente faz isso? A gente aumenta as chances de viver novas oportunidades. Se expor ao aleatório, ou seja, você se permitir aceitar convites que geralmente você não aceita, coisas que são improváveis de você geralmente fazer, mesmo que dentro de você tenha aquele cérebro que quer manter tudo no lugar. Mudar pequenos hábitos também é uma boa. É claro que você não vai ter uma vida completamente desordenada, porque a organização é um princípio básico para a gente conseguir construir as coisas. Dificilmente alguém que é extremamente bagunçado vai conseguir construir algo na vida. Mas ter a organização de saber o que você precisa fazer, não necessariamente precisa responder a uma ação muito rígida. Por exemplo, você vai ao trabalho todos os dias, mas você precisa pegar a mesma rota sempre? Na hora do almoço você costuma almoçar em um determinado restaurante. É possível que você vá num outro restaurante um dia ou outro? Se permitir fazer coisas que a gente costuma automaticamente negar é uma forma da gente se expor ao aleatório. Aumenta também a sua área de impacto. Se permita conversar com as pessoas, falar às vezes de projetos que você tem com pessoas que de alguma forma estariam interessadas em te ouvir. As redes sociais é um lugar muito bom para a gente conseguir dar vazão à nossa voz
mas também no offline é importante que a gente esteja preparado para poder conseguir sair dessa zona de conforto e se permitir interagir com o outro. Vá para lugares de gente interessante. E quando eu falo gente interessante, é num sentido muito amplo, porque o que é interessante depende de qual o interesse da pessoa. Então, por exemplo, se você começou a se interessar por um hobby específico, e vamos supor que seja um esporte, ir para um campeonato local desse esporte é um lugar onde você muito provavelmente vai encontrar gente interessante. Se o seu interesse é profissional, feiras, congressos, cursos, workshops, às vezes vão ser os lugares onde você vai mais encontrar pessoas que são interessantes. Mas tudo isso que eu estou falando precisa ser reforçado pela visão de que isso precisa ser um desejo interno. Estar consciente disso te permite fazer escolhas que vão te possibilitar estar diante desse potencial transformador. Por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que há uns 10 anos atrás estava num momento da carreira onde de alguma forma ela estava estagnada. Na vida pessoal, ela não estava muito satisfeita, ela queria viver um relacionamento e vinha vivendo certos tropeços nessa área da vida. Profissionalmente, ela tinha dado de cara com uma demissão. Uma demissão que na época acabou representando a entrada de um valor na conta dela significativo. Ela trabalhava para uma multinacional. Na época, ela pensou o seguinte: profissionalmente eu estou de alguma forma precisando crescer. Na minha vida pessoal, eu não estou conseguindo as coisas que eu quero. Ela se propôs sair do país para poder estudar, aprender um novo idioma, para que com o aprendizado desse novo idioma, ela pudesse crescer na carreira. Esse que era o pontapé inicial. Foi fazer esse intercâmbio, 6 meses. Nesses 6 meses, ela acabou conhecendo o marido, se casou e tem uma filha que hoje tem quase 10 anos. O marido nunca tinha vindo para o Brasil. Se não tivesse acontecido esse processo de mudança dela, muito certamente ela não teria se casado com ele e não teria a filha que ela tem. Com o efeito borboleta, a gente consegue, no futuro, conseguir observar qual que foi a decisão no presente que fez toda a diferença. Mas quando a gente está no presente, a gente só tem a decisão a ser tomada. Vou dar um outro exemplo que se parece de alguma forma com esse. Tem um amigo meu que trabalhou durante muitos anos no banco e nessa situação de ser um funcionário do banco, ele também foi desligado e no desligamento dele recebeu uma quantia muito interessante de dinheiro. Perto ali da demissão dele, eu conversei com ele para saber o que ele queria da vida a partir daquele momento. E ele me falou que ele tinha a intenção de fazer um intercâmbio, ficar um tempo fora para ver o que acontecia. Ele tinha o dinheiro, tinha como ir, ele tinha amigos que moravam lá fora e que dariam suporte para ele nesse período que ele decidisse ficar por lá. Só que o que aconteceu? Esse amigo meu acabou desistindo dessa empreitada. Ele permanece aqui no Brasil, ele foi contratado por um outro banco e a vida dele permanece muito semelhante ao que era antes. Quero te dizer que é certeza que se ele tivesse viajado, ido para lá, a vida dele seria completamente transformada, ele estaria casado, com filhos ou qualquer coisa do tipo. Essa certeza é impossível, mas sem sombra de dúvida o fato dele abrir mão dessa possibilidade de mudança fez com que a vida dele permanecesse da mesma forma. A vida às vezes apresenta oportunidades de mudança pra gente e cabe a gente a capacidade de aceitar ou não. A sua vida já é uma curva normal como a vida da maioria de nós. O questionamento que eu faço é: você quer passar 95% dos seus dias nessa zona mediana que você vive hoje, ou você quer se permitir a possibilidade de transformar para viver uma rotina que seja diferente da que você vive? Começa pequeno, aceita um convite, muda um hábito, conversa com uma pessoa diferente, se permita conseguir viver e caminhar para ser aquela pessoa que foi encontrada a pessoa certa no momento certo. A vida gosta de quem está se movimentando. Se de alguma forma esse vídeo te ajudou a expandir a sua mente, a repensar a sua vida, considera se inscrever aqui no canal, manda esse vídeo para alguém que pode gostar dessa conversa e deixa o like aqui que ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas.